Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mundo de Quintal. Se você não é inscrito ainda, não se esquece de se inscrever agora que o vídeo está começando e também já deixa seu like aí para não esquecer. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nossa estrutura Overlander, montada aqui no porta-malas da nossa Gran Vitara geração 3. Esse é um vídeo que vocês pediram muito, né? Tanto aqui no nosso YouTube quanto lá no nosso Instagram, no @Mundo de Quintal, onde a gente compartilhou todo o processo de planejamento e montagem dessa estrutura nos nossos stories. Então, se você não é seguidor, já aproveita para depois que o vídeo acabar se inscrever para ficar por dentro dessas coisas assim bacanas que a gente traz lá no nosso Instagram e lá onde a gente mostra as coisas mais em tempo real. Mas sem enrolar muito, vamos falar então um pouco da nossa estrutura Overlander. Se você chegou agora nesse vídeo, recomendo você a ver os vídeos, os links que estão aqui na descrição desse vídeo ou aqui no card, que é o primeiro vídeo, onde são dois vídeos, né, que a gente já tem sobre esse projeto. O primeiro a gente faz toda a parte de planejamento, também mostra para vocês aí como que faz a compra dos materiais lá no site da Forset Soluções. Falando na Forset, né, eles são os fornecedores de todos os materiais aí, de 90% dos materiais que estão nesse projeto, 99% dá para se dizer. Também a gente tem um cupomzinho de desconto que está aqui na descrição do vídeo. Então no primeiro vídeo a gente mostra aí como que a gente fez o planejamento ali usando um aplicativo ali, um site, né, para fazer o projeto no 3D. E no segundo vídeo eu mostro para vocês como que se trabalha com esse material. Você que está chegando agora, esse daqui é o perfil de alumínio estruturado, né? A gente trabalhou aqui com os perfis 20x20 V-slot. Então eu ensino vocês a fazer toda a montagem, né? Tudo isso que a gente está aqui nesse vídeo eu falo que a gente monta apenas com duas chavezinhas Allen, a gente não precisa de mais nada para montar tudo isso daqui. Porque esses materiais que a Forset oferece, eles têm essa característica, né, de ser muito fáceis de trabalhar e possibilitam fazer vários projetos bacanas mesmo que você não tenha um conhecimento grande aí, seja com serralheria ou com qualquer outra mão de obra que envolva esse tipo de projeto. Então, apenas recebendo os materiais e os acessórios que a Forset fornece, que eu mostro nos outros vídeos, vou falar um pouquinho para vocês também nesse, mas recebendo então os materiais e esses acessórios, você monta tudo isso de forma bem prática em casa. Então já ficou a dica aí para vocês de conferirem os outros vídeos, né, onde a gente mostra todos os detalhes. E esse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês pronto. Eu quero trazer mais um vídeo depois, que é fazendo uso dessa estrutura no acampamento, mas agora vamos lá e vamos falar um pouco dela. Então, por que a gente decidiu, né, trabalhar aí com os perfis estruturais de alumínio? Eu já falei nos outros vídeos, mas vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês. Antes a gente tinha uma Tracker, né, que é uma Gran Vitara geração 2. E nessa Tracker a gente fez uma cozinha, né, Overlander, aí, um móvel Overlander no porta-mala, só que ele era feito de compensado naval. Tinham várias vantagens, mas as principais desvantagens era que a estrutura em si ela ocupa muito espaço, né, as paredes, as coisas. Outra coisa era o peso, ela acabou ficando muito pesada, apesar de muito resistente. E outra coisa era a portabilidade, né? Tirar e colocar aí no carro quando não estiver em uso. Então, para a Gran Vitara, a gente pensou em resolver a maioria desses problemas. Foi onde a gente achou a Forset, né, e as soluções que eles oferecem, que são os perfis estruturais de alumínio. E eu comecei a estudar um pouco mais o material, troquei uma ideia com eles, eles me apresentaram algumas referências de projetos similares, né? Que eles já tinham acompanhado, que foram feitos no exterior e tal. E aí a gente decidiu trazer isso para a nossa realidade e começou a planejar esse projeto aqui. Eu sei que vocês vão me pedir se eu tenho, né, o projeto disso. Gente, assim, quando eu estou falando projeto, eu estou falando projeto 3D que eu mostro no primeiro vídeo, que eu fiz baseado nas medidas, tá, das coisas que eu ia colocar aqui. E ele era mais para ter uma ideia estética de como ia ficar. Eu não tenho um projeto exato que vocês podem pegar e levar em algum lugar ou podem se basear para comprar nas medidas e quantidades. Como é que foi feito, né? Eu acho que eu falei nos outros vídeos, todos esses perfis você pode comprar já cortados, né, diretamente com a Forset, nas medidas que você quer. Se você tem um pouco mais de paciência e tempo para estar medindo e tal. Ou você pode comprar em barras, se eu não me engano são barras de 3 metros, que foi como eu fiz. E aí eu fui montando, tirando a medida da geladeira e fui cortando e encaixando em casa.
É um perfil bem fácil de trabalhar, né, dá para cortar em casa. A gente cortou, se eu não me engano, com uma esmerilhadeira, agora eu não lembro bem certo. Mas enfim, é bem fácil de cortar, dá para cortar com uma serra manual também. E você pode ir montando. Mas se você compra já nas medidas, né, tudo fica mais fácil. Então eu não tenho esse projeto com as medidas exatas para fornecer para vocês, mas como eu falei, se você tem um pouco mais de tempo, né, por exemplo, essa caixa aqui plástica é fornecida pela Forsett, você pode pegar as medidas, botar uma sobrinha aqui e ir desenhando e já colocando as medidas, né? Mas isso eu não tenho, então já fico aí, porque eu sei que vocês vão pedir. Então a ideia de trabalhar com perfil estrutural de alumínio foi resolver os problemas que a gente teve na nossa outra estrutura. Um deles foi o peso, né? A gente conseguiu resolver esse problema, porque aqui, se juntar os dois módulos, a gente deve ter de 20 a no máximo 25 quilos, tá? Juntando os dois, mas não tem isso. Eles ficaram bem leves mesmo, eu acabei esquecendo de pesar. Mas esse daqui eu acho que não tem 10 quilos, né? Eles são separados aqui no meio. Então esse daqui eu acho que não tem 10 quilos e esse outro aqui também tem, com o galão de água que está anexado aqui, deve ter no máximo 12 quilos. E falando da portabilidade, né? Então a gente tem dois módulos aqui, como eu falei para vocês, né? Aqui está o pé de um, aqui está o pé de outro, e eles são unidos por uma chapinha quadrada com 4 furos, onde a gente anexa aqui dentro da canaleta do perfil uma porca martelo e por cima um parafuso cônico, todos os acessórios fornecidos pela Forsett. Essa chapinha mantém os dois perfis unidos, tá? Então a gente solta os perfis, como é que eu faço a fixação? Imagina que eu estou com a estrutura fora do carro, primeiro a gente coloca esse que tem o reservatório de água, bota ele aqui no cantinho, encaixa o outro, bota a chapinha aqui, fixa os dois. Então tem uma chapinha dessa daqui na frente e outra pela parte de trás, é só rebater o banco e fechar ela. E nas laterais a gente também tem a chapinha fixada aqui no perfil V-slot e deixa os furos sobrando. No furo que está sobrando da chapinha a gente coloca um esticador desse. Esticador simples, aí tem qualquer material de construção, aí qualquer loja de ferragem. Então a gente coloca esse esticador, prende aqui na chapa e prende no gancho que tem no porta-malas da Gran Vitara. Vários carros têm, né, um gancho próprio para ancorar a carga. Então a gente prende aqui e depois só estica aqui o esticador, vai dando pressão, né, tem um em cada canto e aí ele fica bem preso mesmo. Aqui talvez ele vai trabalhar um pouquinho porque eu acabei de soltar um, mas não bate nada, não pula, não sai do lugar, fica perfeito. E nos pés então das estruturas a gente tem pés niveladores também fornecido pela Forsett. Você prende ele com rosca, né, dentro do perfil, isso eu mostro nos outros vídeos. Então a gente consegue colocar e fazer o ajuste em cada pé e nivelando para deixar ele bem no nível. E aqui no meio eu fiz uma coisa bem bacana que foi tirar, né, para quem tem Gran Vitara a gente tem um tampão aqui e uma parte mais funda no porta-mala onde fica o triângulo e mais alguns acessórios. Eu tirei essa tampa, então eu fiquei com um vão ali bem fundo e para aproveitar esse vão a gente colocou um calço aí de madeira. Então esses dois pés são apoiados no calço, que é como se fosse apoiados na tampa, né, que teria originalmente, mas eu ganhei então o acesso ao espaço. É só tirar aqui por exemplo, uma das caixas, eu consigo acessar o que está ali embaixo. O móvel aqui está ocupando o porta-malas, eu tenho os bancos traseiros, tá? Não precisei tirar nenhum dos dois bancos. Nessa medida dele coube tudo bem certinho. Nessa medida da nossa geladeira, por exemplo, ela dá bem no limite, a alça aqui traseira dela encosta no banco e aqui na frente sobra um espaço bacana para não bater na porta aqui nessa alça dianteira. Então funcionou muito bem nessa ideia de projeto. A questão de fixação, acho que é isso, né? A portabilidade dele. Então ele é diferente de uma cozinha, né? A gente veio falando isso a todo momento. A gente buscou duas coisas aqui: manter as coisas organizadas e manter a nossa geladeira protegida. A gente tem aqui então uma Dometic FX3 35, tem review aqui no canal. Quem tem esse tipo de equipamento sabe que é um equipamento caro, né? Então, para não ficar coisas batendo nela aqui, a gente fez toda essa estrutura, né, que protege ela e permite que a gente use esse espaço em cima dela aqui para colocar, né, alguma coisa de camping. E aqui a gente tem então essa bandeja, né, onde ela desliza, eu consigo abrir, ter acesso aqui à geladeira, consigo manter ela bem ventilada e tudo mais. Essa bandeja aqui, falando nisso, né, eu planejei ela e mandei fazer aqui na minha cidade. Então ela não faz parte aí dos materiais fornecidos pela Forsett. E aqui a gente tem as cintas de fixação também, que o link está na descrição,
que eu comprei no AliExpress, veio super rápido, bem baratinho e funciona muito bem, também não foi fornecido pela Forset. Então nesse módulo aqui a gente vai ter a geladeira, aqui na lateral a gente tem os trilhos telescópicos de gaveta convencional e a gente consegue fixar ele perfeitamente aqui no móvel, né, no perfil de alumínio. Então utilizando aqui porca martelo e um parafusinho cônico a gente conseguiu fixar tranquilamente, sem problema nenhum, o trilho telescópico no perfil de alumínio, possibilitando a gente ter essa gaveta deslizante, né, e ter o acesso aqui à geladeira. Ainda aqui no compartimento da geladeira tem uma solução incrível da Forset, que é a esteira, né, para cabos. Então não sei se vai dar para ver aqui, depois eu troco a câmera de lugar. Para vocês terem uma ideia, né, a nossa geladeira ela sai 2 cabos, que um é para ligar no 12 volts e outro no 220. Então a gente passa esse cabo por dentro de uma esteira e quando eu movimento a geladeira, o cabo está protegido aqui dentro de uma esteira, ele vai e vem, né, de acordo com o movimento da geladeira. Coisas que era um problema também na outra cozinha que a gente tinha. Sempre que a gente ia fechar a geladeira, o cabo trancava no trilho e acabava danificando o cabo e às vezes tinha que ir lá e soltar e tal. Então aqui, graças a essa esteira para cabos, a gente não tem esse problema e fica os 2 cabos ligados. Aqui foi uma invenção aqui do meu pai, como tem no vídeo também da cozinha da Tracker, também recomendo vocês verem, um vídeo nosso bem conhecido aí. Foi feito umas travas, né, para as gavetas. Aqui na verdade a gente só tem essa gaveta, né, esse trilho. Então a gente bate aqui, ó, e a geladeira fica bem presa. Aí a gente tem um pininho aqui onde a gente abre e ela destrava. Isso foi um esquema aí que ele fez de mola e tal. Depois eu tento mostrar um pouquinho melhor aqui para vocês, mas é bem similar ao projeto que a gente tinha na Tracker, onde eu mostro bem para vocês esse esquema. Então tá aqui o módulo da geladeira e aqui a gente tem o outro módulo, que é o módulo das gavetas. Então o outro módulo aqui é o módulo das gavetas, né? Na verdade elas não são gavetas, são caixas, né? Caixas organizadoras também fornecidas pela Forset. Elas são caixas plásticas e o bacana dela, ó, que elas são desmontáveis, né? Que eu não vou desmontar ela inteira, ó, mas a gente bate, eu consigo, logicamente quando não tem nada dentro, eu consigo desmontar ela. Então se eu não estou carregando nada no carro, eu posso desmontar as duas e deixar um espaço livre. Ou se eu for guardar em casa também eu posso desmontar e deixar num cantinho em casa que não ocupa espaço. Então quando eu monto ela, ela fica aqui bem firme e ela ficou num esquema de caixa, né, organizador e também gaveta. Ela aqui, ela corre em cima da própria estrutura, né? Então se eu quero acessar alguma coisa rápido, eu consigo abrir e pegar aqui alguma coisa rápido. Se eu não quiser tirar ela fora, eu consigo trazer ela bem fora aqui, ela ainda fica sustentada. E aí eu posso guardar ela, ela fica travada e ela fica aqui no lugar. A gente optou por fazer isso porque na Tracker a gente tinha uma gaveta, por exemplo, que a gente abria, onde a gente tinha um fogareiro já embutido, tudo certinho, ficava bem bacana. Só que a gente via que às vezes a gente acabava não usando, por exemplo, às vezes o carro não estava num lugar muito bacana e tal, e a gente queria cozinhar, ou a gente queria ficar com os amigos e tinha que fazer uma comida, a gente ficava preso ao carro. Então aqui a gente tem a caixa, né? Por exemplo, o fogareiro não está aqui, está na de baixo, mas um exemplo, né? Então a gente já acampou, né, para fazer uns testes e funcionou super bem. Numa caixa a gente leva tudo que é de comida, por exemplo. Então até não tem um vlog aqui no canal, que é o do acampamento na Família X, a gente fez isso. Estava ventando bastante e a gente queria ir no galpão lá do acampamento fazer comida, então a gente pegou a caixa inteira, levou, soltou na mesa do galpão, tirou a comida, tirou o fogareiro e aí tudo resolvido. Depois é só organizar tudo e trazer para o carro de novo. E ó, só encaixar aqui, ela funciona como uma gaveta. Por que que isso é bacana? Porque aqui a gente não usou, por exemplo, as corrediças telescópicas. Se você usar uma só, beleza, não tem problema. Como era na Tracker, a gente tinha, se eu não me engano, era quase 10 corrediças. Cada corrediça dessa pesa aí pelo menos meio quilo. Então tudo isso vai colocando peso no projeto. E da forma que a gente fez, não tem problema, porque a gaveta ela corre em cima da própria estrutura de alumínio aqui. Então a gente resolveu esse problema aí também de peso. Menos coisa para quebrar também, menos coisa para comprar, né? Tudo isso. E aí quando a gaveta aqui embaixo, ela tem uma ranhurazinha, ó.
Se eu empurro aqui meu dedo, ele não vai mais. E essa ranhura é o que mantém ela travada aqui. Funciona super bem, a gente já viajou alguns 1000 quilômetros aí, pegamos muita estrada de chão, morro, trajetos off-road, nada sai do lugar, nada bate e funciona super bem. E em cima das estruturas aqui eu tenho uma tela, né? Essa tela serve para quê? Para mim apoiar coisas em cima, né? Então vou pegar aqui, por exemplo, a nossa maleta de ferramentas, que é bem pesada. Eu posso soltar aqui em cima da tela e ela fica aqui. Então a gente consegue ter o aproveitamento em cima das duas estruturas usando a tela. Mantém protegido, né? Mantém também que as coisas não caiam dentro dessa gaveta ou não saiam, né? Dessa gaveta aqui de cima que é aberta. E permite a gente anexar coisas, por exemplo, nas laterais também. Como é o caso aqui do nosso reservatório de água, que depois eu vou mostrar aqui mais em detalhes para vocês. Mas tem review também no canal, é um reservatório, na verdade é um lava-jato portátil que vem no reservatório, a bomba d'água e a mangueira também fornecido aí pela 4x4 SC. Então aqui eu conectei já para vocês para mostrar como é que funciona a questão da mangueira aqui, né, da nossa água, que a gente pode usar tanto para tomar um banho, lavar alguma coisa, né, às vezes sujou alguma coisa de lama, enfim, dá para ter vários usos. A bomba ela foi fixada aqui na tela, né, então foi um dos objetivos aí, por exemplo, de ter usado a tela, né, que eu comentei para vocês. Igual nesse caso anexar a bomba e o reservatório de água. O reservatório foi anexado nessa travessa que tem aqui na lateral, usando um parafuso martelo e uma porquinha e usando a própria alça que vem junto com o reservatório, né, com o lava-jato da 4x4 SC. O bacana é que a mangueira eu posso soltar ali da bomba, né, bem fácil de tirar e colocar, e isso possibilita que as coisas fiquem mais portáteis, né, eu tiro a mangueira e coloco aqui embaixo e ligo só a hora que eu for usar. Então liga aqui, ela tem uma pressão de água muito boa, dá pra gente usar para lavar as coisas. Não dá para vocês verem, mas o jato vai tranquilamente aí uns 5, 6 metros de distância. Funciona super bem, né? Como eu falei, dá para usar para tomar banho, para lavar alguma coisa, né? Dá para regular aqui o jato. Então a gente tem aí uma estrutura completa aqui no carro, com água, geladeira e as coisas para comida, atendendo aí muito bem o nosso objetivo. O reservatório ele tem 16 litros de água, né? A bombinha colocada aqui embaixo, já deixei o cabo passado, ele vai lá, liga na tomada 12 volts do porta-mala. E aqui do lado a gente tem então só a chave aqui de liga e desliga, e aí funciona bem certinho. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo aqui da nossa estrutura Overlander com os perfis estruturais da Forsete Soluções. Esse é o terceiro vídeo da nossa série, a gente tem mais 2 vídeos que eu espero que vocês assistam para entender todo o nosso projeto. E esse foi o vídeo então dele pronto, né, mostrando aqui como que funciona aqui o esquema da geladeira, como que a gente organizou, né, as caixas, por exemplo, uma caixa vai só para alimentação, a gente tira, né, usa na mesa, usa no camping. E outra caixa a gente pode levar aí desde roupas, as ferramentas, acessórios, como por exemplo aqui a gente tem para ajudar a organizar aqui a nossa bolsa de ferramentas da Famel Outdoors, que também tem link, tem um vídeo aqui no canal, tem o link aqui no card. Aqui nessa outra caixa, né, a gente tem essa bolsa organizadora também da Famel Outdoors, tá? Muito bacana aqui com o tampo transparente, a gente consegue ver o que tem dentro. E ela se encaixa perfeitamente aqui, é o combo perfeito aqui com a caixa organizadora da Forsete, são as bolsas organizadoras da Famel, tanto na questão de altura quanto as medidas dela se encaixam perfeitamente. Então a gente consegue manter tudo bem organizado. E a ideia foi mostrar para vocês, né, que a gente pensou em algo mais simples, né, como eu mostrei, sem as corrediças, né, as caixas que deslizam diretamente em cima dos perfis, então a gente economiza, né, em peso, em dinheiro, com estruturas e tudo mais. E eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários que a gente faz um outro vídeo tirando as dúvidas, mas eu acredito que com esse combo aí dos 3 vídeos, de como planejamos, né, como compramos, como que a gente monta, faz as conexões, coloca a grade, tudo isso, eu acho que contemplou bem, mas não esqueçam aí, não tem problema nenhum, pode deixar aqui qualquer dúvida nos comentários,
que em breve aí a gente vai acampar e a gente pode tirar as dúvidas, e eu quero fazer um vídeo bem bacana aí no acampamento, mostrando mais o dia a dia do uso do camping, da viagem com a nossa estrutura. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e seguir a gente lá no Instagram, no @Mundo de Quintal. Os links para compra aí dos materiais estão na descrição. Também sigam a Forset Soluções lá, que eles publicam muita coisa bacana que vai dar várias ideias aí para vocês de como trabalhar com esses perfis, tá? Mais dúvidas aí, mais informações vai estar na descrição. É isso aí, nos vemos pelo mundo e até o próximo vídeo.